Olá, bem-vindos, bem-vindas ao meu canal no YouTube. Aqui vocês encontrarão a minha arte e o meu pensamento. E o tema hoje é leitura com José Eduardo Simões. O objeto de nossa leitura é a parte 3, ou última, do meu livro Pietro Baldi, Um Homem de Deus, ou Muito Evoluído. Vamos lá? O encontro. Professor, gostaria de abordar agora um episódio de sua vida que foi, no mínimo, curioso. O que significou o seu voto de pobreza? Hum, é engraçado, mas a sua pergunta me fez lembrar de outra passagem que não esta a que você se referiu. Qual? Vou lhe contar uma história. Numa tranquila paisagem campestre da Úmbria franciscana, nas proximidades de Perúgia, que está a um passo de Assis, Itália, no suave calor matutino do sol de setembro, um homem de 45 anos de idade subia, sozinho, a suave inclinação de uma colina. Estava perto de 14 de setembro, dia em que São Francisco, em 1224, recebeu os estigmas na montanha do Verna. Naquela manhã radiosa, aquele homem emergia de 2 noites de profunda luta espiritual. A grande decisão tinha sido tomada no silêncio da noite. O voto. Aquele homem resolveu despojar-se das riquezas que havia herdado, a fim de se adaptar à simples e dura existência de trabalho. Não foi, então, voto de pobreza, mas de trabalho. Sim, mas voltando à minha história, me desculpe, sem problema. Subia a colina tendo o coração leve, envolvido que estava na euforia de grande triunfo espiritual. Percebeu, então, que alguma coisa se condensava à sua volta. Estava tendo uma visão, capacidade perceptiva diferente da normal, ou advertia da presença de outros seres perto dele, mas ainda não conseguia individualizá-los, perceber-lhes a forma nem o pensamento. Continuou a subir até que desembocou no cume da colina, que, agora, se transformara num campo com algumas oliveiras nele espalhadas. Ali diminuiu mais ainda o passo. Eram quase 11 horas da manhã e tudo ao redor estava em silêncio. Sentiu, então, como se a sua alma saísse da prisão do corpo e, superado o plano físico, percebeu, com clareza inequívoca, que à sua esquerda encontrava-se São Francisco e, à sua direita, Cristo. Meu Deus! Eles se deslocavam com ele, mas não havia colóquio. Percorrido o pequeno trecho do caminho, e após breve período de tempo, a visão se desfez lentamente e tudo ficou como antes, como se nada tivesse acontecido. Ela, no entanto, ficou gravada na alma daquele homem como saudade, como contínua e angustiante espera para, depois, em outro mundo, os dois se reencontrarem. O voto. Incrível! Mas o senhor acabou não falando sobre o seu voto de pobreza. Este não foi fantasia, pois foi mantido durante toda a minha vida. Mas pobreza é coisa tão triste. Por que optou por ela? Bem, como você mesmo notou, tal voto significou realmente voto de trabalho. Até porque, se empobrecer até se tornar miserável foi considerado santidade no passado, hoje tal comportamento não é julgado como forma de elevação moral, mas entendido como pretexto para se viver à custa do próximo e, assim, é olhado com desconfiança. Isso é verdade, mas esse voto tem significado mais importante que isso. Qual? Bem, a vida pode ser conduzida de dois modos diferentes. Um em que ela se constitui fim em si mesma,
e outro em que ela é vivida por conta de objetivos mais longínquos a serem atingidos. O primeiro método procura alcançar os bens e os gozos terrenos, o outro, os bens e os gozos espirituais. Mas não é perigoso trocar o certo pelo incerto? Pense bem, a finalidade da existência em qualquer nível de funcionamento do nosso universo não é a de evoluir? Certamente. Então, a existência individual não pode acabar no final de uma vida, porque o ser ainda é imperfeito. Assim, perante a morte, quando se faz a análise de como se viveu, quem mais se beneficiou? O indivíduo que, por exemplo, por ter ficado no ócio, não evoluiu? Ou aquele que se enriqueceu de qualidades que, seja neste ou em outro mundo, lhe garantirão existência melhor? Entendi. Mas existe ainda outra razão que justifica o meu ato. Sim, é sabido quão difícil é construir grande fortuna apenas com atos de honestidade. E uma riqueza doente acaba, cedo ou tarde, contaminando quem a maneja. Por isso eu não podia nem queria aceitá-la. O senhor é contrário, então, a qualquer tipo de herança? Apenas contrário àquelas que levam herdeiros ao ócio, como foi o meu caso. Previsões. Professor, dizem que o senhor fez algumas previsões que depois se confirmaram, como foi o caso da Segunda Guerra Mundial. É verdade? Em 1931, escrevi: grande batismo de dor é necessário a fim de que a humanidade recupere o equilíbrio livremente violado. Grande mal, condição de bem maior. Em 1932, escrevi novamente: homens, tremei, é supremo o momento. O equilíbrio deve se restabelecer, a reação deve se verificar, o efeito deve acompanhar a causa por vós, livremente buscada. Por meio de que processo fez essas previsões sobre a Segunda Guerra? Bem, essas duas que mencionei foram feitas por meio de comunicações de sua voz, mas houve outras ocasiões em que eu mesmo senti que tal guerra iria acontecer. Certa vez, por exemplo, no ano de 1937, na tarde da Quinta-feira Santa, me encontrava na Basílica de Francisco, em Assis, onde celebrava-se o ofício das trevas. Juntamente ao fim da luz do dia, um último canto ressoou tão trágico e dilacerante em minha alma que me permitiu ouvir o mundo chorar junto com o Cristo que morria. Desci à cripta e me abati aos pés do túmulo de Francisco. Foi então que, atemorizado, vi turbilhão de força sacudir a terra e a submergir no mar de sangue. Impressionante! E a previsão efetuada pelo senhor no ano de 1955 sobre a queda da União Soviética? Este foi o processo mais racional, pois percebi que excessos de injustiças, opressões e violências faziam com que houvesse no âmago da União Soviética trabalho de amadurecimento que, cedo ou tarde, haveria de fazer nascer os devidos frutos. E sobre o Brasil, tem algo a dizer? Ao Brasil cabe, no atual momento histórico, que é apocalíptico, a função de demonstrar ao mundo como se pode viver em paz. Nota: período de desordem entre dois estados de ordem, de transição para novo nível evolutivo da humanidade. Por que acredita nisso? Em que outro país, ideologias, religiões e raças se misturam pacificamente em grande quantidade, além de o povo não pensar absolutamente em fazer guerra a ninguém? Nota: vivemos recentemente período mais turbulento referente a isso.
o que é normal a qualquer processo evolutivo, uma vez que este não é retilíneo e nem contínuo. Só no Brasil mesmo. Pois é, e se é natural que a vida escolha, para determinada tarefa, indivíduos dotados de qualidades mais adequadas para executá-las, o mesmo se dá com o Brasil e sua função pacifista. Fiel companheira. Professor, por que o senhor disse, certa vez, ser a dor a sua mais fiel companheira? Porque ela tem realmente me acompanhado durante toda a minha vida. Que tipo de dor? Que tipo de dor? Pergunta interessante esta, porque existem tantas dores. As grandes dores heróicas que dão direito à gratidão da pátria, que provocam nos outros a admiração e têm sentido de grandeza. Outras que despertam piedade e para as quais se encontra alívio nos afetos e na bondade dos outros. Mas também existem as deserdadas, que não dão direito a nada disso. Isto é, as nossas próprias dores, que sempre nos parecem tão grandes, as alheias, que sempre nos parecem tão pequenas, as grosseiras da matéria e as sutis do espírito. Estas últimas tão refinadas que consomem toda a alma por dentro, em silêncio, sem se exteriorizarem no corpo. Cada homem tem a sua e avança arrastando a própria cruz. Triste e bonito ao mesmo tempo, mas ainda não respondeu à minha pergunta. Qual foi a minha dor? Creio não importar o nome e a forma, mas a sua ação iluminadora, a sua obra de redenção em meu espírito. Esta foi, na verdade, a minha maior sabedoria: transformar a dor de inimiga em amiga. Ter a dor como amiga? Sim, se você observar bem, verá que a dor não golpeia ao acaso, mas tende a atingir pontos bem definidos em cada indivíduo e, por isso, a cada destino corresponde determinada forma de dor. Isso se dá porque ela tem a função biológica de a todos constranger, trilhar de forma individualizada o verdadeiro caminho da vida, o da evolução. Como pode uma vida cheia de dores promover este caminho evolutivo? Veja, a própria dor força o ser a procurar compreender por que está sofrendo. Uma vez adquirido esse conhecimento, porém, o ser, agora mais sábio, não comete mais o mesmo erro que gerou determinada dor e, então, a deixa de sofrer. Dores de dentes são exemplos disso. Elas forçam o entendimento de que dentes precisam ser cuidados para não deteriorarem. Uma vez cuidados, a dor desaparece. Para se eliminar definitivamente a dor, o jeito é, então, aceitar esta sua função evolutiva, buscar compreender que tipo de atitude a gerou e depois não adotá-la mais? Exatamente. Mas isso não significa que não se deva buscar alívio para a dor, não é mesmo? Obviamente que não. O importante é não se revoltar contra ela, pois certamente está aí cumprindo alguma função evolutiva. A divina providência. Professor, o senhor tem realmente vivenciado integralmente o Evangelho, como dizem? Sim, tenho procurado demonstrar que, contra todas as aparências, ele pode ser plenamente aplicado neste nosso mundo atual. E como tem se desenrolada essa aventura? Inicialmente, vivi o Evangelho em sua parte negativa, isto é, dolorosamente, pois tive que me adaptar a viver, por muitos anos, em solidão e em silêncio. Como aguentou isso? Eu era tomado de teimosia estranha, que me induzia a ir até o fim, até porque uma experimentação conduzida pela metade
não me autorizava a tirar qualquer conclusão. E eu precisava de um resultado que me dissesse se eu estava certo ou não em seguir o caminho por mim escolhido. Concluí que o Evangelho muitas vezes não funciona por conta da desistência prematura por parte de quem busca segui-lo. Existe, assim, espécie de barreira do som a ser ultrapassada para que tudo depois mude, como igualmente acontece com as leis aerodinâmicas. Espere um pouco, deixe-me ver se entendi direito. O senhor está querendo dizer que vivenciar o Evangelho significa superar o limite que existe entre as leis que regem o nosso mundo e as que regem um mundo evolutivamente superior? Sim, e para isso é preciso evoluir e, evoluindo, você estará apto a fazer uso dessas leis mais evoluídas da mesma maneira que um piloto, após ter ultrapassado a barreira do som, pode fazer uso das leis aerodinâmicas de alta velocidade. Que vantagem pode trazer vivenciar o Evangelho em nosso mundo? Ser protegido pela divina providência, que está pronta a entrar em ação em nosso favor, tão logo nos comportemos de modo a permitir o seu funcionamento. E que tipo de atitude é necessária para que funcione? O universo não é o organismo do qual somos células? E uma célula sadia não é defendida pelo próprio organismo? Para, então, que a divina providência atue em nosso favor, basta viver de forma saudável dentro do organismo universal, isto é, viver em ordem com as outras células deste mesmo organismo. Porém, o homem atual não possui esse entendimento ainda, de maneira que, para ele, ela de fato não funciona. Ubaldi. Professor, até agora só falamos do seu trabalho e das suas ideias. Onde e quando o senhor nasceu? Nasci às 8h30 da noite de 18 de agosto de 1886, em Foligno, pequena cidade italiana, perto de Assis. E como foi a sua infância? Normal, apenas, talvez, com a diferença de que desde cedo me senti mais atraído por assuntos espirituais que terrenos. E na escola, era quieto e comportado. Porém, não gostava de assistir às aulas e estudava as matérias do currículo escolar apenas o suficiente para não ser reprovado. Indagar, pesquisar, experimentar, isso era o que mais me interessava. E em sua adolescência, o que gostava de fazer? Bem, sentia prazer em ler livros científicos, tocar piano, fotografar e lidar com máquinas. Por que a escolha pela Faculdade de Direito em Roma? Não foi minha. Nenhum dos cursos existentes na época me atraía. Para mim, a vida era a melhor escola. Entretanto, não podia deixar de continuar estudando. E então o meu pai decidiu por mim. Como se deu sua mudança para o Brasil? No ano de 1950, um grupo de espíritas convidou-me a visitar o Brasil. Aceitei o convite e no ano seguinte aqui fiquei entre os meses de julho e dezembro. Em 1952, por solicitação do mesmo grupo, mudei-me definitivamente para São Vicente, estado de São Paulo. Qual foi sua experiência mais interessante aqui vivida? No ano de 1955, eu e a minha família lutávamos desesperadamente para sobreviver, pois a minha aposentadoria não cobria nossos gastos. O auge dessa luta se deu quando um oficial de justiça bateu à nossa porta portando notificação de despejo. Assinei-a e fui a Santos, com a minha filha Agnese, tentar resolver o problema. Ao voltar para casa, qual não foi a minha surpresa, porém,
ao ser informado de que havia recebido quantia em dinheiro suficiente para comprar um apartamento. Havia participado de algum sorteio? Não. Foi a divina providência que me socorreu por meio de amigo que, alguns dias antes, recebera mensagem espiritual orientando-o a ajudar-me. Sou-lhe eternamente grato. Bem, eu também lhe sou grato por sua atenção. O prazer foi meu. E por hoje é só, amigas e amigos. Espero que tenham apreciado e espero revê-los em nova oportunidade. Fiquem bem. Um grande beijo.